Olá excelências, tudo bem? A pedido de alguns inscritos, resolvemos trazer um novo vídeo sobre sucessão testamentária. Agora falando sobre as possíveis formas de testamentos, bem como as proibições existentes na lei. Vamos ver um pouco sobre cada coisa no vídeo de hoje. Então já prepare suas notas, deixe seu joinha que o vídeo já vai começar. No vídeo passado falamos sobre as características do testamento e a capacidade do testador. Agora chegou a hora de saber qual é a forma de testamento cabível para cada situação. Portanto, quanto à sua forma, o testamento é dividido entre os testamentos ordinários e os testamentos especiais. Os testamentos ordinários se dividem em três formas, a escolha do testador, quais sejam o testamento público, o qual é considerada a forma mais segura de testamento, entretanto qualquer pessoa poderá ter acesso ao teor dele, ele será escrito pelo tabelião em seu livro de notas de acordo com as declarações do testador, claro, em língua nacional, podendo servir de minutas, notas ou apontamentos. E isso é importante em presença de duas testemunhas que assistirão a todo o ato. A segunda forma de testamentos ordinários se refere ao testamento cerrado, conhecido como testamento secreto, místico ou de nucupação implícita. Esse é escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu rogo e por aquele assinado, tendo um caráter sigiloso com aprovação ou autenticação do tabelião ou seu substituto, em presença, claro, do testador e de duas testemunhas idôneas. Todavia, apesar de essa gente toda aí, o teor do testamento somente é conhecido pelo próprio testador, ou caso ele não saiba ou não tenha condições de escrevê-lo, por quem o escreveu e só. Nem o tabelião nem as testemunhas têm nenhuma ideia do que está escrito, podendo somente ser lido quando o testador falecer. Por fim, como última forma de testamento ordinário, temos o testamento particular, ou hológrafo, sendo ato de disposição de última vontade, escrito de próprio punho ou digitado, assinado pelo testador e lido por este a três testemunhas, que subscreverão, tendo a obrigação de, depois da morte do testador, confirmar a autenticidade do documento. Como é uma forma que não tem a autenticidade do tabelião, ela é considerada a menos segura, pois sua validade estará a cargo de três testemunhas, que poderão faltar após a abertura da sucessão. Existe ainda uma excepcionalidade quanto ao testamento particular, feito de forma simplificada, apenas escrito, datado e assinado pelo testador, sem tabelião e sem testemunhas. Porém, esta forma não tem validade no Brasil, salvo em casos excepcionais, declarados no próprio documento e aceito pelo juiz. Agora vamos falar dos testamentos especiais, que também se dividem em três formas, sendo importante dizer que, sim, são somente essas três. Não são admitidas qualquer outra forma diversa. Os testamentos especiais são aqueles feitos nas hipóteses as quais não são possíveis testar de forma ordinária. Começamos então pelo testamento marítimo, elaborado por passageiros ou tripulantes nas viagens em alto mar, fluvial ou lacustre, especialmente em lagos ou rios de grandes dimensões, diante do surgimento de algum risco de vida. Será testado perante o comandante em presença de duas testemunhas, por forma correspondente ao testamento público ou cerrado. Também temos o testamento aeronáutico, seguindo a mesma lógica em casos de doença ou de indisposição súbita e iminência de morte próxima, sendo testado perante pessoa designada pelo comandante, no mesmo formato do testamento marítimo. Por fim, temos o testamento militar, elaborado por militar ou outras pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, como médicos, enfermeiros, engenheiros, dentre outros, que estejam participando de operações de guerra dentro ou fora do país, podendo ser testado ante duas ou três testemunhas e, não sabendo ou podendo escrever, sendo escrito por uma delas e assinado por ele. Pertencendo o testador a corpo ou seção de corpo destacado, será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Caso o testador estiver em tratamento hospitalar, será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou diretor. E, se o testador for o oficial mais graduado, será escrito por aquele que o substituir. Ainda existe um caso excepcional chamado de testamento militar nucupativo, sendo feito de viva voz perante duas testemunhas quando o testador está empenhado em combate ou ferido. Nesse caso, será válido se este vir a falecer. Caso sobreviva, seus efeitos são cessados. Existe ainda um documento que não é bem um testamento, mas que pode vir a cumprir determinadas vontades do sujeito após sua morte, chamado de codicilo, para disposições de pequeno valor e recomendações a serem atendidas após sua morte, como disposições especiais sobre seu enterro, esmolas de pouca monta, bem como legar móveis, roupas, joias, dentre outros, de pouco
pouco valor. Também é possível nomear ou substituir testamenteiros via codicilo, dentre outras disposições presentes no Código. Por fim, vamos falar sobre as proibições. O Código Civil traz 3 proibições expressas quanto ao testamento. A primeira se dá por interpretação ao testamento militar nucupativo, o qual é permitido, como já vimos, mas não sendo, naquele caso em específico, é vedada a criação de testamento nucupativo, ou seja, aquele feito de forma oral, onde o testador nem escreve nem assina seu testamento. Outra proibição se dá no testamento recíproco, ou a pacta corvina, como também é chamado. Seria um tipo de testamento no qual um testador favorece outro e vice-versa, momento em que vai existir um acordo que tem por objeto a herança de pessoa viva, o que é expressamente proibido pelo Código. Já a última proibição legal se dá no testamento conjunto, seria aquele feito por 2 ou mais pessoas em um único documento, tornando-se simultâneo, dispondo em benefício de terceiros em um único ato, recíproco, parecido com a pacta corvina, já que se um morre, o outro herda, e correspectivo, quando efetuam disposições pensando na retribuição de outras disposições correspondentes, sendo expressamente proibido pelo Código. Enfim, excelências, novamente um tema recorrente em provas e concursos. Façam suas anotações em seus cadernos ou em seus computadores que te ajudarão bastante nos estudos. Se gostaram, deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E compartilhem, por favor, isso nos ajuda bastante a continuar trazendo vídeos para vocês. Em verbos excelências, nos vemos em breve. Até mais!